Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, a aula de hoje, hidrostática, parte 2. Vamos ver pressão hidrostática. Muito bem, qual que é o objetivo dessa aula? Nós vamos depositar um líquido em equilíbrio num recipiente e quero analisar as forças atuantes sobre esse líquido, não só nas suas moléculas internas, como também nas paredes do recipiente, tanto na parede lateral do recipiente, quanto no fundo do recipiente. Então a hidrostática ela tem uma série de teoremas que tentam, de alguma forma, explicar o comportamento desse líquido no interior de um recipiente. Como que atuam as forças? Qual vai ser a pressão exercida pelo líquido nas paredes laterais, no fundo do recipiente, ok? Muito bem, a primeira definição, então, como eu disse, é a pressão hidrostática. Então vamos supor aqui o nosso recipiente. Vou colocar um líquido nesse recipiente, em geral a gente trabalha com água, pode ser qualquer tipo de líquido, e esse recipiente está, claro, apoiado numa superfície, por exemplo, o solo. E aí, detalhe importante, nós vamos considerar esse recipiente, por enquanto, com paredes muito finas, nós não vamos levá-lo em consideração no momento. Só tem interesse, então, pelo que acontece no interior do líquido, o contato do líquido com as paredes do recipiente. Moçada, olha só. Toda essa camada líquida na vertical está apoiada na parede lateral do recipiente, ou seja, esse líquido faz forças laterais nesse recipiente, tanto de um lado quanto de outro. Afinal de contas, o líquido está em contato com a parede. Então nós temos forças feitas na lateral. Temos também forças feitas, e essas forças são de contato, você poderia chamar de normal se quisesse, no fundo do recipiente e assim por diante. Se nós pegarmos desse líquido uma moléculazinha aqui em qualquer lugar, pode ser no meio, numa lateral qualquer, nós temos também o seguinte, outras moléculas estão em contato com essa molécula central, vamos dizer assim. De tal forma que o contato entre elas, nós temos também forças feitas em toda a extensão dessa molécula. E essas forças, estando o líquido em equilíbrio, elas se anulam. Então, se eu pegar essa moléculazinha aqui, nós temos uma somatória de forças atuantes sobre ela nula, o que mantém ela em equilíbrio. Evidentemente que esse líquido depositado no recipiente ele tem uma massa total. Eu poderia trabalhar com partes desse líquido, mas isso no momento não é interessante, de tal forma que nós vamos considerar que toda essa massa tem um peso que eu vou colocar aproximadamente no centro de gravidade desse cara, e isso seria o peso do nosso líquido. Peso de líquido eu vou colocar PLIC, para não confundir com pressão. E aí eu vou fazer uma pergunta inicial que é o seguinte. Se esse líquido tem um peso e está apoiado no fundo do recipiente, ele exerce pressão nesse recipiente, nesse fundo? A resposta é sim. Não se esqueça que eu estou colocando o peso no centro de gravidade, mas estando esse líquido em equilíbrio, ele faz um contato no fundo do recipiente e esse contato, que é uma normal, tem que ser igual ao peso desse líquido. Então eu vou poder igualar isso a uma normal total aqui no fundo do recipiente. E claro, para que ele fique em equilíbrio, essa normal tem que ser igual ao peso do líquido no recipiente. Muito bem, vamos buscar a equação de mecânica. O que é pressão? Pressão é a força dividido pela área. Daqui nós tiramos o seguinte, pressão vai ser igual a essa normal, que é o peso do líquido, estou falando disso lá no fundo do recipiente, dividido pela área desse fundo.
que é o peso do líquido? É a massa de líquido vezes a gravidade dividido pela área. Muito bem. Sabemos da aula anterior que a densidade do líquido é a massa pelo volume. Essa densidade é a densidade específica, a massa específica do líquido. Daqui eu posso tirar que a massa do líquido é a densidade específica do líquido vezes o volume do recipiente. Vamos colocar isso aqui. Daqui eu tiro, então, que a pressão exercida pela coluna líquida vai ser igual à massa, que é a densidade do líquido, vezes o volume, vezes a gravidade, dividido pela área. E aí acontece uma coisa bem interessante. Agora eu vou precisar dos seus dotes de geometria espacial. O que é o volume de um sólido? Volume de um sólido é a área da base vezes a altura desse sólido. Eu estou pegando aqui o volume de água. Então repare que ele tem uma altura H em relação à superfície. E esse volume é a área da base vezes a altura. Vou pegar esse volume e vou colocar aqui. Quando eu coloco esse volume aqui, eu fico que a pressão hidrostática é a densidade do líquido vezes o volume, que é a área vezes a altura, vezes a gravidade, dividido pela área. Moçada, aqui acontece uma coisa mágica na hidrostática. Olha o que vai acontecer com a área. Ela vai embora. Isso significa que a pressão hidrostática é a densidade do líquido vezes a gravidade local vezes a altura da coluna líquida. Você pode guardar essa equaçãozinha como ρGH, e ela é uma das mais importantes equações para a hidrostática. Ou seja, a pressão exercida por uma coluna líquida no fundo de um recipiente depende da densidade do líquido, da gravidade local e da altura da coluna líquida da superfície até o ponto desejado, que seria aqui no fundo do recipiente. Moçada, essa fórmula, não preciso nem dizer que ela é extremamente importante. Beleza? Muito bem, moçada, vamos explorar um pouquinho mais essa pressão hidrostática. Olha só, nós vimos que a pressão ela é a densidade do líquido, a gravidade vezes a altura. Essa altura vai de onde até onde? Para você entender melhor, vamos imaginar aqui um experimento que é o seguinte. Aqui é o solo, o chão, e aí eu depositei nesse solo um banquinho. Então isso aqui é um banco, e sobre esse banco eu coloquei um recipiente. Aquele nosso recipiente pode ser com água no interior. Ou seja, se D, que é o tamanho do banco, for maior ou igual a H, que é o tamanho do recipiente, o que eu vou mostrar aqui ocorre com mais facilidade na prática. Muito bem, o meu interesse com esse experimento é provar que a pressão exercida, por exemplo, na lateral do recipiente, aqui nós calculamos a pressão exercida no fundo, e aí agora eu quero o seguinte, eu quero verificar na parede lateral. Esse líquido exerce forças nas paredes laterais? Como nós vimos, a resposta é sim. Se exerce força, então nós temos pressões nessas paredes laterais. E aí, o que eu quero analisar aqui é o seguinte, qual a relação entre as pressões exercidas na lateral do recipiente? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 furos no nosso recipiente. Um aqui, furo 1, um aqui, furo 2, outro aqui, furo 3. E aí te pergunto o seguinte, quando eu furar esse recipiente nesses 3 pontos, vai injetar líquido pelo furo, obviamente. Existem forças atuando, existe uma pressão, então vai esguinchar líquido por esses furos. E aí eu te pergunto o seguinte, qual dos furos que vai esguinchar água mais distante? Repare, se você fizer isso na prática, o furo 1 vai esguinchar água por aqui. O furo 2, ele vai esguinchar água por aqui. E o furo 3 vai esguinchar água por aqui. Repare o seguinte, o furo 3 foi o furo que esguinchou água mais distante. Isso começa a te mostrar que a pressão exercida nas paredes laterais do líquido, de cima para baixo, ela cresce. Aqui está fácil de verificar que a pressão em 1 é menor do que a pressão em 2, que é menor do que a pressão em 3. Se eu traçar uma linha horizontal aqui para o furo 1,
Vamos observar a camada líquida que está apoiada sobre ela, que é daqui para cima, e a camada líquida que está dessa linha para baixo. Qual das duas camadas você acha que é responsável por pressionar o ponto 1? Moçada, é dessa linha para cima, ou seja, essa altura H1 aqui. A prova disso é que se você deixar essa água vazar, quando o nível de água chegar nessa linha horizontal, simplesmente não sai mais água pelo furo 1. E a camada líquida daqui para baixo permanece. Então repare que a altura que entra é sempre da superfície do líquido até o ponto desejado nessa equação. Se eu fizer a mesma coisa no ponto 2, eu vou ter a linha pontilhada. Mais uma vez, camada líquida daqui para cima, daqui para baixo. Deixou vazar, esse nível de água desce. Quando chega nessa linha, para de vazar no 2. Isso quer dizer que a camada líquida para baixo não é responsável por essa pressão, e sim a camada líquida daqui para cima. Então, detalhe importante, a pressão hidrostática ela é a densidade do líquido, a gravidade, vezes a altura da superfície livre do líquido até o ponto desejado, e isso é muito importante. Que no mergulho, quanto mais você vai para o interior do mar, do rio que você está fazendo o mergulho, a camada líquida sobre você, ela aumenta. Isso significa que o peso dessa camada líquida depositado sobre suas costas, sobre seu equipamento, ele vai ficando cada vez maior essa massa depositada, maior o peso, maior a pressão. Então é fácil de deduzir isso, beleza? Muito bem, moçada, existe na hidrostática uma coisa extremamente interessante que nós chamamos de paradoxo hidrostático. Lembrando que paradoxo é algo conflitante, vamos por assim dizer. O que você reparou quando eu deduzi a equação da pressão hidrostática? Que a área foi embora. Moçada, isso é extremamente interessante e conflitante porque observe o seguinte, se a área foi embora, a pressão ficou apenas densidade do líquido, gravidade vezes altura, repare que na hidrostática essa área não está envolvida. É claro que eu usei a equação de pressão que veio da mecânica, uma vez que essa é a definição de pressão, mas no decurso da demonstração, essa área foi embora. Por que paradoxo? Vamos supor que você foi na casa da vovó, e a vovó ela é excêntrica, ela tem vários tipos de recipientes. Vamos supor que ela tem lá suas panelas, seus vasilhames, com esses 3 formatos. Numa primeira situação, vamos pegar esses recipientes sempre com a mesma altura, então todos têm uma mesma altura, e eu vou depositar um mesmo líquido no interior dos 3, por exemplo, água, de massa específica ou densidade específica, ρ. Repare, todos têm a mesma altura, todos têm a mesma densidade. E a gravidade local? Também é a mesma. Então, se eu te perguntar, esse ponto 1, esse ponto 2 aqui, no fundo dos recipientes, e 3, qual seria a pressão exercida sobre eles? Aqui, moçada, eu estou considerando que esse cara tem uma área, esse aqui tem uma área de contato bem maior, e esse aqui tem uma área de contato bem menor. São 3 recipientes nesse formato. Moçada, repare o seguinte, as pressões exercidas em 1, 2 e 3, tendo a mesma densidade, gravidade e altura, são todas iguais. Pressão 1 igual pressão 2 igual pressão 3. Mas aí você me pergunta sem perguntar, eu te respondo mesmo assim. Beleza, as pressões são iguais. Não depende da área ali. E as forças exercidas são iguais? Vamos analisar. Aqui você tem uma força F1 desse líquido, aqui você tem uma força F2 desse líquido e aqui uma força F3 desse líquido. Como pressão é força sobre área, se todos os pontos têm a mesma pressão, quem tiver a maior área vai ter a maior força aplicada. Então, moçada, repare que nesse caso as forças exercidas pelos líquidos no fundo do recipiente obedecem à seguinte relação. Quem tem a menor área? A 3. Então, a força 3 é menor do que a força 1, que é a segunda menor área, que é menor do que a força 2, que é a maior área. Isso aqui é muito importante e interessante na hidrostática. Na segunda situação,
Eu continuo tendo recipientes com os 3 formatos, mas eu fiz uma leve mudança. Observe, a altura de cada recipiente continua sendo a mesma e o líquido depositado nos seus interiores também os mesmos. Então tem a mesma massa específica. A área agora eu estou considerando igual, ou seja, o contato desses recipientes com o solo tem a mesma área, todos eles. Ó. Esses tamanhos são todos iguais, então a mesma área de contato com o solo. Mais uma vez, se eu pegar aqui embaixo ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu tenho densidade do líquido a mesma, gravidade a mesma, altura a mesma. Logo, mais uma vez, as pressões P1 são iguais entre elas, P1 igual a P2 igual a P3. E agora vem o seguinte, e as forças? Repare, força 1, força 2, força 3. Vamos buscar mais uma vez na pressão. Moçada, a pressão no fundo é a mesma para todos os pontos. Se tem a mesma pressão e tem a mesma área, terão as mesmas forças. Então aqui a coisa muda. As forças F1, F2 e F3 serão iguais. Muito interessante isso e conflitante. Paradoxo hidrostático. Guarde porque isso cai no vestibular muitas vezes de forma simplesmente teórica. Beleza? Muito bem, moçada, então agora a gente entra num dos primeiros teoremas da hidrostática, um teorema extremamente importante, teorema de Stevin, um físico holandês aí dos anos 1600. Stevin foi um cara que trabalhou com a análise de pressões no interior dos líquidos, como nós vamos ver aqui. E repare, moçada, é um teorema fácil de guardar, porque, afinal de contas, quando você foi a algum lugar, você esteve. Então, você vai lembrar muito bem do teorema de Stevin, beleza? Boa essa piada, né? Muito bem, o teorema de Stevin, ele se divide em 2 partes. Vamos, mais uma vez, pegar o nosso recipiente, o nosso balde, contendo um líquido, água, por exemplo, apoiado no chão. Sabemos já das pressões laterais e também no fundo do recipiente. Muito bem, para analisar o teorema de Stevin, eu vou pegar uma porção desse líquido. Vamos supor que eu pegue aqui uma porção cilíndrica. Então, repare o seguinte, moçada. Isso aqui é uma porção do próprio líquido que está no interior desse recipiente. Eu vou analisar primeiro as forças horizontais sobre as laterais desse cilindro correspondente ao nosso líquido. O que acontece? Do lado de cá, o líquido está apoiado nesse cilindro. Logo, eu tenho aqui forças feitas nesse sentido, forças de contato. Empurra esse cilindro para lá, que reage no líquido para cá. Isso é uma reação em cadeia, vamos dizer assim, que é uma camada de molécula pressionando a outra, o que mantém todo o líquido em equilíbrio. A mesma coisa acontece do lado de cá. Então, eu tenho elementos de força pressionando essas laterais. Vamos chamar aqui de FA e aqui de FB. Ora, eu peguei um cilindro de mesma espessura aqui e aqui, logo tem a mesma área. Se esse cilindro está em equilíbrio, então essas forças têm que se anular, ou seja, a FA tem que ser igual a FB. Se eu dividir essa força pela área desse contato dela, área A, aqui a mesma coisa, área A, olha só o que eu consigo. Lembrando que se dividir pelo mesmo valor, aqui é a área, não confundir força de A com área. E aí, moçada, o que é força sobre área? Pressão. Ou seja, daqui nós tiramos que a pressão em A é igual à pressão em B. O que diz, então, o teorema de Stevin? Primeira parte do teorema de Stevin. Pontos situados na mesma horizontal têm a mesma pressão. Isso é fundamental. Isso significa dizer que aquela nossa linha pontilhada que eu desenhei agora há pouco, se eu pegar qualquer ponto sobre essa linha, de mesma altitude em relação à superfície,
Lembrando que a pressão hidrostática é a densidade do líquido, gravidade vezes altura. Se tem a mesma altura, todos esses pontos têm a mesma pressão. Essa primeira parte do teorema de Stevin é meio lógica, não tem a menor dúvida. Beleza? Essa primeira parte justifica uma coisa extremamente interessante, que é o seguinte. Você está lá na praia, beira da praia, aí você dá uma fugidinha ali um pouco mais para dentro do mar e faz um mergulho a 2 metros de profundidade. E aí um amigo seu está lá em alto mar, 300, 400 metros de distância da praia, mergulha também, vai a 2 metros de profundidade. E aí é muito comum alguns acharem que aquela pessoa que está mais próxima do barranco ou do solo, vamos dizer assim, que a pressão nele é menor de quem está no fundo do mar, na mesma altitude. Isso é um engano, a pressão é a mesma. Nunca se esqueça disso. Muito bem, então agora a segunda parte do teorema de Stevin, que será o seguinte. Vamos pegar de novo o nosso recipiente, apoiado aqui no solo, e aí nós vamos fazer assim, olha só. O líquido está lá dentro, agora eu vou pegar esse cilindro do próprio líquido que eu tinha colocado aqui na horizontal, eu vou virá-lo para a vertical, ou seja, ele vai ficar assim. Muito bem. Vamos dar para esse cilindro uma certa altura Hzinho. E aí eu te pergunto o seguinte, na parte superior desse cilindro, tem forças atuando? Claro que sim, tem toda uma camada líquida daqui para cima que pressiona isso para baixo. Ou seja, nós temos forças feitas nesse sentido, pressionando o topo desse cilindro para baixo. Eu estou chamando a resultante dessas forças de F1. Parte de baixo. Repare um detalhe importante. Se você pegar a tua mão, mergulhar numa bacia com água, quando você mergulhar a mão, você vai perceber que a palma da sua mão empurra o líquido para baixo, o líquido reage, terceira lei de Newton, ação e reação, na palma da sua mão para cima. Quando eu peguei esse cilindro aqui, repare que essa parte de baixo está fazendo isso, força o líquido para baixo e reage nele para cima. Ou seja, nós temos aqui forças, eu estou chamando a resultante dessas forças de F2. Só que tem um detalhe, o nosso cilindro de líquido tem massa, tem peso, que eu vou chamar de P. Ah, por que você não colocou o peso aqui? Porque eu estava analisando as forças na horizontal e o peso aqui é vertical. Agora eu estou analisando forças na vertical, ou seja, o peso agora tem que ser levado em consideração. Muito bem, se esse cilindro está em equilíbrio, então a resultante de força sobre ele tem que ser zero. Repare que eu tenho uma, duas para baixo e uma força para cima. Então eu vou ter que fazer uma equação que é assim, olha só, que a força F2, ela é o peso mais a força F1. Moçada, mais uma vez, se eu dividir tudo pela área, força 2 pela área, peso pela área, força 1 pela área. Lembrando que a área aqui é a área da seção transversal desse cilindro, e eu estou considerando por enquanto um cilindro, então não tem diferença de área aqui, aqui e nem aqui em cima. O que é força 2 pela área? Pressão exercida 2 lá embaixo, no fundo desse cilindro, igual peso sobre a área. O que é peso? Massa vezes a gravidade sobre a área. Mais força 1 pela área. Força 1 pela área, pressão P1 na parte superior desse cilindro. Daqui eu tiro que P2 é igual a P1. Repare que nessa equação é o peso do nosso cilindro. Então aqui é a massa do nosso cilindro. Claro que é um cilindro do próprio líquido e sabemos que a massa específica dele é a massa dividido pelo volume. Coloca no lugar mais uma vez, densidade vezes o volume, vezes a gravidade dividido pela área. Lembrando que o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura Hzinho. Posso colocar isso no lugar, daqui eu tiro que pressão P2 é igual a pressão P1 mais ρ, de novo, GH, porque o volume pela área é a altura Hzinho. Moçada, olha só, isso é considerado como sendo a segunda parte do teorema de Stevin e uma das mais importantes equações dessa matéria. Ou seja, se você tem um ponto mais interno, vamos traçar de novo uma linha horizontal aqui, repare.
essas duas linhas horizontais têm um desnível entre elas que eu chamei de Hzinho. Moçada, essa equação você pode trabalhar com ela de uma outra maneira, que seria assim, olha só, P2 menos P1 igual a ρg Hzinho. Repare que aqui nós temos uma coisa extremamente importante. Na verdade, nós vamos trabalhar com a equação mais aqui, dessa maneira, do que aqui. Mas essa daqui eu quero te mostrar uma coisa que é o seguinte. Repare que há um desnível entre essa linha horizontal e essa, que é dado por Hzinho. Lembrando que essa linha horizontal tem uma altura H, essa outra tem uma altura maior, mas há um desnível entre as duas. A segunda parte do teorema de Stevin mostra justamente a diferença de pressão, repare, P2 embaixo menos P1 em cima, como sendo ρgH, onde densidade do líquido, gravidade e altura do desnível entre as duas linhas. Então, essa é a segunda parte do teorema de Stevin, ou seja, a diferença de pressão entre dois níveis no interior de um líquido é dado pela densidade do líquido, a gravidade, vezes a altura desse desnível. Isso é muito importante. Muito bem, então como você pode guardar essa segunda parte do teorema de Stevin? Que há uma diferença de pressão, entre dois níveis distintos de camadas líquidas. Moçada, meio lógico isso também, se você for pensar. Mas claro, a física sempre tem a parte lógica que você pode verificar experimentalmente, mas é necessário também a parte o quê? Matemática demonstrativa. Beleza? Muito bem, moçada. Segundo item extremamente importante da hidrostática, que é a famosa experiência de Torricelli, dos anos 1600 também, que é o cálculo da pressão atmosférica, PATM. Muito bem, se você pensar, nós temos aqui o nosso planeta Terra, com a sua imensa massa, e nós temos em torno dessa massa o campo chamado campo gravitacional. Já vimos isso na gravitação. Isso é a gravidade gerada pela Terra. E aí, nós temos uma coisa que é o seguinte, nós temos uma camada de ar que essa gravidade segura aqui embaixo para nós ainda bem. Então, essa camada de ar, ela tem alguns quilômetros de altitude. E moçada, ar é fluido. Tudo bem que é gás, mas é fluido. E aí acontece o seguinte, esse ar é extremamente complexo, nós temos camadas mais rarefeitas, menos rarefeitas para a mesma altitude, nós temos deslocamentos dessa camada de ar, ou seja, tem uma série de propriedades físicas relativas a essa camada atmosférica. Mas o fato é que essa camada de ar tem uma grande massa. E dentro do campo gravitacional, essa grande massa tem peso. E esse peso está apoiado sobre a superfície da Terra, sobre nossas costas, por exemplo. Isso significa que o ar exerce sobre nós pressão. Na verdade, nós estamos submetidos a duas pressões. Uma pressão externa, que é feita pela camada de ar, e uma pressão interna, que é feita pelo sangue e nossos órgãos internos. E para o nosso bem-estar, essas duas camadas de pressões, elas se equilibram. Se houver uma diferença, por exemplo, você mergulha lá no mar cada vez mais fundo, a pressão externa fica maior do que a pressão interna. Isso começa a dar problemas devido ao seu estado biológico. Se você levanta voo que nem o Superman, ou então voa de avião, e esse avião não é pressurizado, à medida que você sobe a montanha, essa camada de ar vai ficando para trás e ela vai ficando menor, apoiada sobre você. Isso também gera variação de pressão. Nesse caso, a pressão externa fica menor do que a pressão interna, mais uma vez, problemas. Então, pressão é algo muito sério para o nosso organismo. E aí acontece o seguinte. Durante muitos séculos, milênios talvez, sabia-se da existência dessa pressão atmosférica. Mas ninguém tinha uma noção do que valia essa pressão atmosférica. A experiência dele consiste no seguinte. O Torricelli teve a ideia de pegar uma cuba contendo mercúrio
e um tubo de 1 metro de altura, onde ele encheu totalmente com mercúrio também. Então, mercúrio, mercúrio. O mercúrio tem algumas características interessantes. Ele é pouco volátil, ou seja, ele não evapora facilmente devido à sua alta densidade, que é 13,6 vezes 10 a terceira. Isso já é um ponto positivo para fazer a experiência com mercúrio em vez que água. Além do que, no mercúrio, com um tubo de 1 metro, eu consigo fazer a experiência. Se eu fosse fazer com água, eu precisaria de um tubo bem maior, devido à baixa densidade da água. Então, o experimento foi feito com mercúrio por esse motivo. E aí você vai considerar o seguinte. Nós temos uma bacia contendo mercúrio e um tubo de 1 metro de altura completamente cheio de mercúrio. Moçada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tubo de mercúrio e vou entornar aqui dentro da cuba. Só que tem um detalhe, eu vou ter o cuidado de, antes de entornar isso daqui, a boca do tubo está aqui embaixo é fechado, obviamente, eu vou tampar isso aqui, por exemplo, com papel vegetal. Então eu fecho isso aqui, vedo bem a boca, para que quando eu entornar isso daqui, não caia mercúrio do tubo antes da hora na cuba. Fazendo a experiência com bastante cautela, a figura passa a ficar assim. E aí, quando essa extremidade do tubo está totalmente dentro da cuba de mercúrio, eu retiro o papel e abro essa extremidade. Então, fica essa extremidade aberta e essa daqui em cima fechada. Olha só o que o Torricelli pensou. Se eu pegar um ponto A aqui, um detalhe, moçada, essa experiência foi a nível do mar. Ou seja, onde a camada atmosférica ela é máxima. E aí eu tenho esse ponto A. Quem pressiona ele? A atmosfera. Então, em A, eu tenho uma pressão que é chamada pressão atmosférica. Ele pegou um outro ponto alinhado com A, aqui chamado de B. Repare que o ponto B é interno ao nosso tubo de vidro. Esse vidro é um tubo transparente. Ele graduou esse vidro 0, 1, 2, 3, até 100 centímetros. É um vidro graduado. Esse ponto B é interno ao tubo, ou seja, quem pressiona o ponto B? Essa camada líquida aqui de mercúrio. Dentro do tubo eu tenho mercúrio. Então a pressão em B é igual a uma pressão de uma coluna de mercúrio. Só que tem um detalhe, quando nós depositamos esse tubo no interior da cuba, o nível de mercúrio que estava total nos 100 centímetros, ao entornar isso daqui, ele desce parcialmente e estabiliza. E aí ele pegou então um ponto C aqui, e aí eu te pergunto o seguinte, o que é a pressão em C? Antes de eu te falar, ele mediu essa altura aqui, essa altura entre C e B deu exatamente 76 centímetros, lembrando mais uma vez que o nosso tubo tem 1 metro de comprimento, 100 centímetros, então a outra parte estava lá dentro do tubo, 76 centímetros e aqui um espaço que sobra. O que me interessa aqui é a altura entre esse nível de mercúrio no interior do tubo e esse daqui. Isso dá 76 centímetros. Essa experiência é completamente fazível, vamos dizer assim, você pode fazer isso na sua casa. Muito bem. Aí, o que acontece? Quem pressiona o ponto C? Provavelmente alguém aí deve estar pensando assim, o ar. Mas, moçada, eu tive a cautela de, quando entornar esse tubo, isso estava fechado. Então não teve como entrar ar. Quando eu entornei isso lá dentro, que ficou assim, só então eu tirei a tampa. Então aqui não tem ar. Moçada, o que nós temos aqui dentro? Nada. Ou seja, vácuo. Não tem nada. Aliás, essa é uma das maneiras boas de se fazer vácuo, uma vez que, como eu disse, o mercúrio é pouco volátil. Então, se aqui é vácuo, eu te pergunto, quanto que é a pressão em C? 0. Não tem ninguém pressionando lá. As paredes do tubo são rígidas, vidro. E aí, o que o Torricelli faz? Ele fala o seguinte, o mercúrio tem uma densidade de 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro, muito denso. Quem pressiona o ponto A? Uma camada de ar. O que o ar é em relação ao mercúrio sobre a densidade?
muito menos denso. Só para você ter uma ideia, a densidade da água é 1 vezes 10 a terceira. A do ar, ela é muito baixa. Então ele vai fazer uma constatação interessante. O ponto A e o ponto B estão alinhados horizontalmente. Pela primeira parte do teorema de Stevens, a pressão em A tem que ser igual à pressão em B. Só que tem um detalhe. Quem pressiona o ponto A é uma camada atmosférica de quilômetros de altitude. E quem pressiona o ponto B é apenas uma camada de mercúrio de 76 centímetros de mercúrio, que é bem mais denso do que o ar. Então o que ele faz é uma equivalência. Ele diz assim, para gerar uma pressão igual à atmosférica, eu preciso de uma coluna de mercúrio de apenas 76 centímetros de Hg para compensar uma camada de ar que tem quilômetros de altitude. Então o que ele faz é uma equivalência. Pressão em A igual a pressão em B, estão alinhados horizontalmente, e aí ele faz o seguinte, joga a segunda parte do teorema de Stevens nessa camada líquida aqui. Qual que é a segunda parte do teorema de Stevens? A pressão em B é igual a pressão em C mais essa camada líquida que é ρGH, pressão em C é zero, vou jogar isso fora, pressão em B igual a pressão em A, que é igual a pressão atmosférica a partir de agora, que é igual a densidade do mercúrio, que é 13,6 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade local, que é real 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a camada de altura de mercúrio aqui, que é 76 centímetros, 76 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo sistema internacional. Moçada, quando você faz essas contas, nós chegamos que a pressão atmosférica ela é 1,01 vezes 10 à quinta. Repare que aqui eu estou usando tudo sistema internacional, Pascal. Palma para o Torricelli. Estava desvendado um dos maiores mistérios que a humanidade já enfrentou, que é a pressão atmosférica. Então, essa pressão ela foi chamada de 1 atm, isso é o 1 atm, e esse 1 atm equivale a 76 centímetros de Hg, você já deve ter visto isso na química, que é igual, lembrando que 76 centímetros são 760 milímetros, 760 milímetros de Hg, que é igual a 1 por aproximação vezes 10 à quinta Pascal. Todas essas unidades que eu estou colocando são extremamente úteis, tanto na física, quanto na química, quanto na biologia, você usa muito isso. 1 atm, 76 centímetros de Hg, que é igual a 760 milímetros de Hg, que é igual a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Usual, oficial para o sistema internacional. Então, a partir de hoje, você precisa guardar essas informações. E aí está a famosa experiência de Torricelli sobre a pressão atmosférica. Beleza? Moçada, com essa experiência de Torricelli, a coisa agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Se eu pegar, por exemplo, um líquido depositado num recipiente, um ponto A aqui embaixo, eu te pergunto uma coisa. Nessa linha onde está o ponto A, quantas pressões eu tenho? Eu tenho duas pressões fluídas. Uma de líquido e uma de gás, ar. O ar está apoiado aqui em cima, exerce uma pressão que é chamada pressão o quê? Atmosférica. E aqui nós temos uma altura H dessa coluna líquida, onde nós temos uma pressão o quê? Hidráulica. Qual seria a pressão total no ponto A? Repare, a soma da pressão atmosférica lá na superfície livre do líquido, aqui em cima, mais a pressão da coluna líquida que está depositada sobre o ponto A. Moçada, teorema de Stevens. Como é que eu poderia abrir isso? Pressão em A igual pressão atmosférica mais, o que é a pressão de coluna líquida? ρGH. Essa é uma maneira interessante que nós vamos trabalhar com a segunda parte do teorema de Stevens para somar pressões em pontos internos de camadas líquidas. A atmosférica já está envolvida aqui. Se precisar, você vai trocar isso por 10 à quinta Pascal. Então põe o 10 à quinta aqui, densidade do líquido, gravidade e altura,
fechou, você calculou a pressão. Beleza? Moçada, com isso fechamos essa parte 2 da hidrostática, mas agora é hora de quê? Resolver exercícios sobre essa parte. Não se esqueça do lema, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.